A dimensão das terras eram exatamente metade de toda a cidade de Três Rios. Essas são as nossas terras, que foram roubadas. E o que acontece é que ele tinha um bananal, aquela praça compreende todo o bananal dele. Ele tinha um palmital, que minha avó gostava de palmito, enorme. Tinha bambuzal. E ele tinha um milharal, que é atrás do bar do Vadinho, que agora tem uma bandeira do Brasil, não tem um morro em cima, atrás? Então, aquele morro ali era o milharal. Aquilo era entregue a Santo Antônio. Na noite de Santo Antônio tinha vários rituais. Entre os rituais trazidos da África, por José Firmino, entre os rituais estava plantar o milharal. O milharal era sempre plantado na noite de Santo Antônio, que está atrás do bar do Vadinho, que eu comprava psilica. Em 1975, o Vadinho tinha um bar, eu comprava psilica com ele. Atrás daquele bar era o milharal, certo? Que era plantado toda noite, na noite de Santo Antônio, a terra já estava preparada e ele só ia semeando. Na noite de Santo Antônio. Aí, meia-noite, aí tinha todos os processos de devoção a Santo Antônio, que o Santo Antônio é padroeiro da nossa família. Foi por meu bisavô. Foi o primeiro que fez a estátua de Santo Antônio, foi José Firmino. Quando ele chegou da África, chegou na Bahia, ele fez uma imagem. Ele viu, creio que sejam as imagens. Ele ancorou, ele veio da África no navio negreiro e o navio ancorou na Bahia. Ele saiu normal, não foi algemado, não teve essas coisas que vocês veem, que eu também vejo nos filmes e relatos. Ele chegou com as vestes real, andava normal, não tinha corrente, não tinha espancamento, nada disso. E ele saiu do navio, na Bahia. E ele viu as estátuas. Aí ele foi, voltou para o navio e pegou um pedaço de madeira e começou a talhar. Nessa que ele talhou o Santo Antônio, ele segurou a estátua, né? A imagem. Quando ele chegou na porta da fazenda Boa Esperança, a minha avó, quando viu, casou-se com ele. Teve o portuguesinho Manel Pinheiro, Manuel, porque ela era portuguesa legítima. E a gente sabe que todo português é Manuel. E, então, esse Santo Antônio, dizem as lendas lá de Três Rios, que muitas pessoas viram ele andando na cidade, ele andava na cidade. Essa imagem que meu bisavô talhou, muitas pessoas, mamãe falava, muitas pessoas viam a imagem andando em Três Rios, de Santo Antônio. Nós somos devotos de Santo Antônio, todos nós, da nossa família. O grande problema é que nesses palmitais, bambuzal, bananal, tinham muitas cobras, mas mamãe disse que era uma infinidade de cobras, tinha muita cobra. Porque mamãe me explicava que são lugares que tem uma temperatura mais fresca e as cobras ficavam todas ali. Diz que ficava tudo assim, caracol. Mas era quantidade mesmo. Mamãe disse que era. Mas aí o que acontece? Nunca ninguém foi picado de cobra. Mas aí o que acontece? Meu avô tinha uma reza. Aí ele entrava no palmital, minha avó falava, ai, Manel, tô com uma vontade de comer palmito, vai pegar uns palmitos para mim. Na hora. Pedia 2 vezes. Aí ele chegava no palmital, que era enorme, gigantesco. Aí ele fazia a reza. Minha mãe via. Era incrível. Ele fazia a reza, aí as cobras saía tudinho, correndo. Ela saía, desengolava e tchum, tchum. Aí ele ia e ficava sem nenhuma cobra. Aí ele ia, cortava em qualquer lugar que ele entrasse. Ele fazia a reza, as cobras saíam. Incrível, disse que era coisa incrível. Era só ele fazer a reza. E aí o que acontece? Aí as cobras fugiam dele. Aí ele tirava o palmital, tirava a banana. Se precisasse de bambu, elas gostam também muito de bambu.
lugar que tem bambuzal, tem muita cobra. Bananal, palmital, são os lugares que cobra gosta demais. E isso é verdade, minha mãe viu isso várias vezes. E também outro episódio com cobra já ocorre em 1973. Eu, muito bebezinha, a mamãe tinha hábito de me fazer pegar o sol da manhã. E ela botava uma colcha, né, uma colcha bonita que ela tinha. Aí ela botava assim na beira da cachoeira. Sempre e era um dia de folga do meu pai, e ele pegou uma foice para cuidar do terreno, né? A gente estava ali naquele momento, mamãe fazendo almoço, é uma delícia esses momentos assim. Quem viveu e vive sabe que é bom. Então, mamãe fazendo almoço, eu ali ela foi estender uma coxa e ficou ali na varanda. E meu pai na frente, cortando os matos, as coisas, arando, né? Arando não, capinando. De repente, uma cobra, assim, de cerca de 2 metros, ficou em pé na minha frente, em pezinho. Aí minha mãe me conta que falou, Ana, quando eu vi aquela cena, você deitada na coxa, sentada, e a cobra em pezinha na sua frente. Eu não tive força. Eu só fiz isso. Mauro! Eu só tive força para gritar, Mauro! Nessa que mamãe gritou, ele estava com a foice capinando, ele viu a cobra, tacou a foice nela. E partiu ela, mas ela saiu andando, mesmo partida. Ela foi, se embrenhou pelo mato. Mas disse que a coisa mais... Disse que ficou em pezinha, na minha frente, assim. São os 2 episódios relacionados a cobras, né?